TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV especial de fim de semana com um resumo das principais notícias da semana. E é claro, você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande pra gente sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Os nossos canais já aparecem aí na sua tela. Tem o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp DDD 24 99248 3167. Então, se você flagrou alguma situação, fez foto, fez vídeo, manda pra gente via WhatsApp, que é a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco. Vamos então às notícias deste sábado, dia 11 de julho. Detran do Rio amplia a isenção de taxas para renovação da CNH de idosos. Rio de Janeiro já criou mais de 42 mil empregos com carteira assinada em 2026. Você acompanha também que Petrópolis passa a contar com um programa permanente de mutirões de saúde. Prefeitura de Petrópolis prorroga decreto de calamidade financeira. E você vai ver também que a Banfest encerra esta edição com turismo em alta na cidade imperial. E Jaguatirica, atropelada na RJ 116, volta à natureza após 3 meses de reabilitação. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. Então a gente começa indo no nosso Correio Petropolitano, a gente vai na nossa página 11, ver o que é destaque por lá. Justiça bloqueia 2,85 milhões de reais das contas da Prefeitura de Petrópolis. A medida foi adotada para garantir pagamento do Vale Educação. Pois é, a Justiça determinou o sequestro desse valor que eu falei para vocês, quase 3 milhões de reais das contas da Prefeitura para garantir o pagamento dos valores devidos às empresas de ônibus referentes ao Vale Educação. Pois é, a decisão foi assinada pela 4ª Vara Civil de Petrópolis após o município descumprir um acordo homologado judicialmente e atrasar os repasses às empresas de ônibus. Aqui nas Petropolitanas, esperança para quem aguarda há 13 anos por uma titulação. Vou ler um trechinho aqui porque uma decisão do Superior Tribunal de Justiça pode reforçar a luta das comunidades quilombolas de todo o país, incluindo a do Quilombo do Tapera, em Petrópolis. Nesta semana, a primeira turma do STJ reconheceu a existência de dano moral coletivo causado pela demora do poder público na demarcação das terras da comunidade quilombola lá em Sergipe, mas o entendimento abre um importante precedente para casos semelhantes em que há excessiva demora na conclusão dos processos de titulação das terras. Em Petrópolis, a situação do Quilombo do Tapera se arrasta há mais de uma década. O processo administrativo no INCRA, responsável por essa titulação, de quase 600 mil hectares em favor da comunidade, foi aberto, gente, pasmem, em 2013 e está sem avanços relevantes há quase 2 anos. É um absurdo, né? Mas tomara que agora realmente eles tenham esses direitos à terra reconhecidos. Vamos lá para a nossa página 21, porque lá tem o Correio Serrano e fala: Operação em Teresópolis desarticula esquema de desvio de 86,2 milhões de reais. Investigação teve início após apreensão de 500 mil reais em espécie na cidade. Essa foi uma operação do Ministério Público realizada na quinta-feira em Teresópolis,
que resultou na denúncia de 11 pessoas por organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitações e contratos e lavagem de dinheiro. Gente, é corrupção atrás de corrupção. Essas notícias vocês acompanham na íntegra no nosso site e também nas bancas aqui na nossa região com correio petropolitano por apenas R$2. Agora, volta para cá, a gente tem uma reportagem em vídeo para mostrar que a Prefeitura de Petrópolis decretou mais uma vez situação de calamidade financeira por 180 dias e anunciou um pacote de medidas para reduzir despesas e tentar reequilibrar as contas públicas. O decreto, publicado no Diário Oficial, estabelece um plano de contingenciamento fiscal e de reequilíbrio orçamentário financeiro, que prevê corte de gastos, revisão de contratos, controle mais rígido das despesas e ações para aumentar a arrecadação municipal. A retirada da suspensão do novo decreto muda o cenário administrativo. Isso porque, se a Prefeitura conseguir uma decisão favorável na Justiça, o reajuste poderá ser aplicado mesmo durante a vigência da calamidade financeira. No decreto anterior, a vedação ao aumento fazia parte das medidas de contenção de gastos. A lei que prevê os novos salários fixou o subsídio do prefeito em pouco mais de R$25 mil, do vice-prefeito em cerca de R$20 mil e dos secretários em mais de R$16 mil. Enquanto a ação judicial não for concluída, os valores continuam sem entrar em vigor. Além disso, o novo decreto mantém outras ações para reduzir despesas, como restrições à criação de novos gastos, revisão de contratos e medidas para ampliar a arrecadação do município. Mas a principal mudança foi justamente a retirada da suspensão do reajuste do primeiro escalão. A 37ª edição da Baunfest terminou com números que reforçam a importância da festa para o turismo de Petrópolis. No último fim de semana, quase 600 veículos de turismo chegaram à cidade e a ocupação da rede hoteleira passou de 82%, o que confirma o sucesso do evento. Mesmo com a chuva fina registrada no último domingo, o movimento de visitantes foi intenso em Petrópolis. Ao todo, 597 veículos de turismo foram adesivados nos pontos de recepção da Ceptrans, no Bingen e no Quitandinha. Somando os 3 fins de semana da festa, 1.515 veículos foram atendidos pela operação. A movimentação também foi sentida nos hotéis, que registraram ocupação de 82,63% no último fim de semana de Bauerfest. Os números mostram o impacto positivo da festa para o turismo e para a economia de Petrópolis. Além da recepção aos turistas, a organização manteve ações voltadas à segurança das famílias. Na entrada do Palácio de Cristal, a Secretaria de Assistência Social distribuiu, apenas no último fim de semana, 433 pulseirinhas de identificação para crianças. Durante toda a festa, foram entregues 1.027 pulseiras. Outro destaque da edição foi a van que fez o transporte entre a festa e a Rua Teresa, como forma de impulsionar a economia do polo de moda. A iniciativa registrou média de 350 passageiros por fim de semana, além da movimentação nos dias úteis, quando o serviço também funcionou. Então isso foi um número muito positivo, né, que nos deixou muito satisfeitos por saber que nós pudemos também colaborar com a economia na Rua Teresa, visto que desde a tragédia ocorrida, onde o Alto da Serra e a Rua Teresa foi um ponto bem afetado, ainda vem se recuperando, né, economicamente, comerciantes reabrindo suas lojas. Então a Bauerfest ela pôde colaborar com isso também. Com a grande circulação de visitantes, hotéis cheios e forte movimentação no comércio, a 37ª edição da Bauerfest encerrou mais uma edição, consolidando o evento como um dos principais impulsionadores do turismo e da economia de Petrópolis. E o trabalho para atrair visitantes continua. Com o inverno, a cidade segue em alta temporada e a expectativa é manter o fluxo de turistas. Então nós temos trabalhado bastante, agora pós-Bauer, como você muito bem disse, sendo o nosso maior evento, nós estaremos focados nos próximos eventos que virão, mas também trabalhando outras alternativas para que possa manter o turista na nossa cidade.
E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que vacina contra VSR em idosos reduz internações em 75%. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o Ministério da Educação publicou o edital com as regras do processo seletivo do FIES para o segundo semestre de 2026. As inscrições são de graça e devem ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 14 e 17 de julho. O processo de inscrição deve ser feito na área do FIES, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O edital número 52 de 2026, publicado pelo MEC, define todas as etapas do processo seletivo. O FIES financia cursos de graduação presenciais em faculdades privadas que não são gratuitas e que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O programa prioriza estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e que não tenham sido beneficiados anteriormente pelo financiamento estudantil. Em 2026, o Ministério da Educação ofertou mais de 112 mil vagas pelo FIES. Desse total, 67.301 foram destinadas ao primeiro semestre e 44.867 ao segundo. O MEC também poderá ofertar eventuais vagas que não tenham sido preenchidas até o limite estabelecido para este ano. Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem a partir da edição de 2010, ter alcançado média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas, não ter zerado a redação e ter renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa, o equivalente a R$ 4.863 em 2026. Quem participou do Enem como treineiro não pode se inscrever. No caso das vagas destinadas às pessoas com deficiência, os candidatos deverão apresentar laudo médico com referência ao Código da Classificação Internacional de Doenças. O processo seletivo também inclui o FIES Social, que reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, o equivalente a R$ 810,50, e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os pré-selecionados nessa modalidade poderão solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais. Além disso, ficam dispensados da comprovação de renda junto à instituição de ensino,
mas ainda precisam comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da faculdade para validar as demais informações informadas na inscrição. O cronograma prevê a divulgação do resultado no dia 30 de julho. A complementação das inscrições deverá ser feita entre 31 de julho e 4 de agosto. Já a lista de espera vai funcionar entre os dias 7 e 24 de setembro. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, registrou mais de 5 milhões de inscritos para a edição de 2026. O número divulgado pelo Ministério da Educação representa um crescimento de mais de 5% em relação ao ano passado e reforça a importância do exame como principal porta de entrada para o ensino superior no país. O balanço preliminar divulgado pelo Ministério da Educação aponta 5.055.818 inscrições confirmadas para o Enem 2026, após o encerramento dos prazos para pagamento da taxa de inscrição e para a apresentação de recursos. O total representa um aumento de 5,08% em relação à edição de 2025, quando o exame registrou 4.811.338 participantes. O recorde histórico de inscritos continua sendo da edição de 2014, que teve 8.722.290 candidatos. Nesse ano, as provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal. Entre as novidades desta edição está a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, adotada pela primeira vez pelo Ministério da Educação. Outra medida é o incentivo financeiro de R$ 200 para os beneficiários do programa Pé de Meia que participarem dos 2 dias de prova. O valor será pago em parcela única como incentivo à conclusão do ensino médio. O INEP também ampliou a rede de municípios que vão receber as provas, com a inclusão de 95 novas cidades. A expectativa é alcançar cerca de 10 mil escolas de aplicação e fazer com que aproximadamente 80% dos concluintes do ensino médio da rede pública realizem o exame na própria escola onde estudam, reduzindo a necessidade de deslocamentos. Vale destacar que o Enem avalia o desempenho dos estudantes ao final da educação básica e é utilizado como forma de acesso ao ensino superior por meio de programas como SISU, ProUni e FIES. As notas também são aceitas por instituições de ensino públicas e privadas e podem ser utilizadas em processos seletivos de universidades portuguesas conveniadas ao INEP. Desde a edição de 2025, o Enem também voltou a certificar a conclusão do ensino médio para candidatos com 18 anos ou mais, que alcancem a pontuação mínima exigida em cada área do conhecimento e também na redação. E o acesso à internet continua avançando no Brasil. Pela primeira vez, mais de 90% da população com 10 anos ou mais utilizou a rede nos 3 meses anteriores à pesquisa. Os dados são da PNAD Contínua de Tecnologia da Informação e Comunicação, divulgada pelo IBGE. Em 2025, 168.700.000 brasileiros utilizaram a internet, o que corresponde a 90,5% da população com 10 anos ou mais. É a primeira vez que o país ultrapassa a marca de 90% de usuários. Nas áreas urbanas, o percentual chega a 91,5%. Já nas áreas rurais, o índice é de 83%. E o percentual de usuários da internet ele vem crescendo, desde 2016, que foi o ano inicial da série. Em 2016 eram 66% de pessoas que utilizaram a internet. Em 2024 esse percentual aumentou para 89,2% e no último ano atingiu 90,5%. A pesquisa também mostra que as mulheres continuam sendo as que mais utilizam a internet no país. Em 2025, 91,1% delas acessaram a rede, enquanto entre os homens o percentual foi de 89,9%. Entre as faixas etárias, o acesso é mais elevado entre adultos de 20 a 39 anos, com percentuais superiores a 96%. Já entre os idosos com 60 anos ou mais, o índice é de 74,5%. Mesmo assim, esse foi o grupo que mais ampliou o uso da internet em relação ao ano passado, com crescimento de 4,4 pontos percentuais. Em 2019, por exemplo, menos da metade dos idosos, 44,9%, utilizaram a internet, o que representa uma expansão de quase 30 pontos percentuais em um período de 6 anos, de 2019 a 2025.
No Sudeste, o acesso à internet segue entre os mais elevados do país, refletindo a maior concentração de infraestrutura e conectividade. No Rio de Janeiro, o uso da rede faz parte da rotina da maioria da população, tanto para a comunicação quanto para serviços e trabalho. Regionalmente, verificou-se que a região centro-oeste, com 93,6% de usuários da internet, ela se manteve com a maior proporção de pessoas que usaram a rede, e ao passo que as regiões norte e nordeste permaneceram com os resultados inferiores das demais regiões. No entanto, a gente observa que ao longo da série histórica tem havido uma importante redução das diferenças regionais de uso da internet. O levantamento mostra também que a internet está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros. Entre os usuários, 95,6% afirmaram acessar a rede todos os dias. Principal finalidade, segundo os entrevistados, continua sendo as chamadas de voz e vídeo, citadas por 95,3% das pessoas. Em seguida, aparecem o envio de mensagens, o consumo de vídeos, o uso das redes sociais e o acesso a músicas, rádio e podcasts. Essas são as atividades que foram relatadas por mais de 80% dos usuários da internet. Mas cabe destacar que algumas finalidades de uso da internet, ainda que não sejam as mais relatadas pelos usuários, elas tiveram uma expansão importante nos últimos anos. Outro destaque é o aumento do uso da internet para serviços essenciais. O acesso a bancos e instituições financeiras já é realizado por 74,2% dos usuários. Mais da metade dos brasileiros também afirmou fazer compras pela internet, percentual que ultrapassou 50% pela primeira vez na série histórica da pesquisa. Outra finalidade que também apresentou uma expansão importante no período foi o uso de serviços públicos pela internet, que apresentou um crescimento de 7,9 pontos percentuais em relação a 2022. Em 2025, mais de 40% dos usuários da internet relataram que acessaram serviços públicos pela rede. Mesmo com o avanço da conectividade, cerca de 17.700.000 pessoas ainda não utilizaram a internet nos 3 meses anteriores à pesquisa. O principal motivo apontado foi não saber utilizar a tecnologia, especialmente entre os idosos. A preocupação com privacidade e segurança também ganhou importância e vem crescendo nos últimos anos, principalmente entre os mais jovens. Um outro dado que vale destacar é que o uso de redes sociais, ainda que tenha tido uma variação positiva em relação a 2022, alcançando quase 85% dos usuários da internet, quando se considera especificamente os estudantes do ensino fundamental, que são pessoas majoritariamente mais novas, observa-se uma queda do percentual desses estudantes que usavam redes sociais. A pesquisa mostra ainda que 89,8% dos brasileiros já possuem telefone celular para uso pessoal, o maior percentual da série histórica. Ainda assim, cerca de 19 milhões de pessoas continuam sem o aparelho, principalmente por não saberem utilizá-lo ou por não considerarem necessário. E até 2025, o plano de transformação ecológica conseguiu expandir fontes públicas e atrair capital privado, somando mais de 500 bilhões de reais para ampliar o financiamento sustentável. A informação é do Ministério da Fazenda, que divulgou na última semana um balanço do programa lançado em 2023. Em termos de ampliação de fontes públicas de financiamento, a política conseguiu mobilizar 5,5 bilhões de dólares por meio da emissão de títulos verdes, instrumento financeiro usado para projetos com resultados socioambientais. Esse recurso foi alocado no Fundo Clima, viabilizando a capitalização do mecanismo, que é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Com ações como as emissões de títulos verdes, o Fundo Clima aumentou em 316 vezes os recursos disponíveis desde 2020. Atualmente estão disponíveis 27 bilhões de reais para fomentar ações de transição energética, indústria verde, desenvolvimento sustentável, florestas e recursos hídricos, além de maquinário, mobilidade e logísticas verdes. Os fundos de ciência, tecnologias e inovação foram descontingenciados, passando a incentivar projetos de alto risco tecnológico, que ainda não chegaram a um estágio comercial. Os empenhos chegaram a 30,7 bilhões de reais em 2025.
Vale destacar também que os recursos de fundos climáticos concessionais, que operam em nível internacional com oferta de crédito de baixo custo para o financiamento verde, foram aproximados de governos subnacionais, como os estados e prefeituras, para tornar as cidades mais resilientes. E um estudo com mais de 2,5 milhões de pessoas apontou que a vacina contra o vírus sincicial respiratório reduz em mais de 75% as internações de idosos pela doença. A pesquisa também identificou menor risco de casos graves, mortes e complicações cardiovasculares entre os vacinados. A pesquisa comparou as informações de saúde de cerca de 520 mil pessoas vacinadas com o imunizante Arexvy e outras 2 milhões que não receberam a vacina. O acompanhamento foi feito entre agosto de 2023 e maio de 2024, com ajustes estatísticos para garantir a comparação entre os grupos. Durante os 9 meses analisados, as pessoas vacinadas apresentaram não apenas menos internações, mas também 79,1% menos hospitalizações em casos graves e uma redução de 66,8% no risco de morte associado à infecção pelo vírus. O estudo também mostrou que entre os pacientes vacinados que precisaram ser internados, houve redução de 63,1% na ocorrência de complicações cardiovasculares graves, como infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Além disso, foi observado menor risco de piora de doenças crônicas, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e doença renal. Os resultados foram apresentados pela farmacêutica GSK, que é responsável pela produção da vacina. Segundo a empresa, os dados de mundo real confirmam a eficácia do imunizante já observada nos ensaios clínicos. O vírus sincicial respiratório é mais conhecido por ser o principal causador da bronquiolite em bebês, mas também representa um importante risco para a população idosa. Com o envelhecimento, o sistema imunológico sofre um processo natural de enfraquecimento, o que aumenta a chance de infecções mais graves e de complicações. Dados da plataforma Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz mostram que no primeiro semestre desse ano, o VSR foi responsável por 38,1% dos casos e 11,5% das mortes por síndrome respiratória aguda grave, com diagnóstico confirmado para algum vírus respiratório. Os idosos foram o segundo grupo mais afetado pela doença, ficando atrás apenas das crianças com até 2 anos de idade. Nesta época do ano, os casos costumam aumentar por causa da sazonalidade do vírus. Apenas no mês de junho, mais da metade dos casos graves confirmados de infecções virais respiratórias foram provocadas pelo VSR. No Brasil, a vacina contra o vírus é oferecida pelo Sistema Único de Saúde apenas para gestantes, com o objetivo de proteger os bebês recém-nascidos. Para a população adulta, 2 imunizantes já foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e estão disponíveis na rede privada. Vale destacar que a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda a vacinação para todos os idosos com 70 anos ou mais, para pessoas entre 60 e 70 anos que apresentem fatores de risco e para todos os adultos imunocomprometidos. A expectativa é que a ampliação da vacinação contribua para reduzir o número de internações, casos graves e mortes provocadas pelo vírus sincicial respiratório entre a população mais vulnerável. E o mercado de veículos novos registrou forte crescimento no primeiro semestre de 2026. De acordo com a Fenabrave, mais de 2.700.000 unidades foram emplacadas no país entre janeiro e junho, um resultado que levou a entidade a revisar para cima a projeção de vendas para este ano. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave, foram emplacados 2.715.403 veículos novos nos 6 primeiros meses do ano. O volume representa um crescimento de 16,01% em comparação com o mesmo período de 2025 e confirma o aquecimento do mercado automotivo brasileiro. O levantamento considera o emplacamento de automóveis comerciais leves, como picapes e furgões, além de ônibus, caminhões, motocicletas e implementos rodoviários, como reboques e carrocerias. O resultado reflete o aumento da demanda em diferentes segmentos do setor ao longo do primeiro semestre. Apenas no mês de junho,
foram emplacadas 488.420 unidades em todo o país. O número representa uma pequena queda de 0,82% em relação a maio, mas um crescimento expressivo de 18,96% na comparação com junho do ano passado. O destaque do semestre ficou para o segmento de automóveis e comerciais leves. Entre janeiro e junho, foram emplacadas 1.359.107 unidades, um avanço de 20,11% em relação ao mesmo período de 2025. O mercado de motocicletas também manteve o ritmo de crescimento. Nos 6 primeiros meses do ano, foram emplacadas 1.174.459 motos, um aumento de 14,10% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Já os segmentos de caminhões e ônibus continuam apresentando dificuldades. No acumulado do ano, as vendas dessas categorias somaram 61.020 unidades, o que representa uma queda de 9,09% na comparação com o primeiro semestre de 2025. Apesar disso, o segmento de caminhões apresentou reação em junho, com alta de quase 15% em relação a maio e de 13,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Mesmo assim, o desempenho ainda não foi suficiente para reverter a queda acumulada no ano. Diante do desempenho acima do esperado, a Fenabrave revisou para cima a projeção de crescimento do setor em 2026. A estimativa, que no início do ano era de alta de 6,1%, passou para 8,6%, com expectativa de mais de 5.200.000 veículos novos emplacados até o fim do ano. Entre os fatores que explicam o bom desempenho do mercado estão o Programa Federal Carro Sustentável, o IP para veículos mais leves e sustentáveis, a redução dos preços estimulada pela maior concorrência entre as montadoras e a expansão da rede de concessionárias em todo o país. E o estado do Rio de Janeiro acumulou 42 mil novos postos de trabalho com carteira assinada nos 5 primeiros meses deste ano. Apenas em maio foram geradas mais de 9 mil novas vagas, mantendo o estado entre os que mais criam empregos formais no país. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, todos os 5 setores da economia apresentaram saldo positivo na geração de empregos em maio. O setor de serviços foi o que mais contribuiu para a criação de vagas, com 5.144 novos postos de trabalho. Na sequência, aparecem a construção, com 1.863 vagas, e a agropecuária, com 1.467. Além disso, o salário médio real de admissão ficou em R$ 2.357,47. Entre os municípios fluminenses, a cidade do Rio de Janeiro liderou a geração de empregos, com um saldo de 2.367 novas vagas. Campos dos Goytacazes aparece em segundo lugar, seguido por Belfor Roxo, Itaboraí e Porto Real. As mulheres ocuparam 51,5% das vagas criadas em maio, enquanto os homens ficaram com 48,5% do total. Por faixa etária, o maior número de contratações foi entre jovens de 18 a 24 anos, com 6.560 novos postos de trabalho. Já em relação à escolaridade, a maior parte das vagas foi preenchida por trabalhadores com ensino médio completo, totalizando 7.086 admissões. E o governo do estado do Rio prorrogou até o dia 31 de dezembro deste ano uma série de benefícios fiscais voltados a diferentes setores da economia. A medida já está em vigor e tem como objetivo garantir segurança jurídica, estimular novos investimentos e fortalecer o desenvolvimento econômico e social fluminense. A prorrogação dos benefícios foi estabelecida pela Lei nº 11.243 de 2026, sancionada pelo governador em exercício, Ricardo Couto, e publicada no Diário Oficial do Estado. A nova legislação internaliza os convênios ICMS 10, 11, 13, 19, 20 e 21, todos aprovados neste ano no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária. Todos os convênios receberam a aprovação das 27 unidades da federação, o que permitiu ao Estado do Rio de Janeiro aderir à prorrogação de 55 benefícios fiscais que já vinham sendo aplicados.
Com isso, empresas e diversos segmentos econômicos continuam contando com regras mais estáveis e previsibilidade para manter investimentos e planejar novas atividades. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, a elaboração e o envio da proposta à Assembleia Legislativa foram tratados como prioridade justamente para evitar a interrupção dos incentivos e manter um ambiente favorável ao crescimento da economia fluminense. O texto da lei também já foi adequado às novas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que passou a determinar um controle mais detalhado dos benefícios fiscais e dos resultados alcançados com esses incentivos. Segundo o governo do estado, as estimativas de renúncia de receita já estão previstas na lei orçamentária deste ano, o que significa que a prorrogação não trará impacto adicional para as contas públicas. A relação dos benefícios abrange a isenção do ICMS em operações internas com produtos da cesta básica, medida que ajuda a reduzir o custo de itens essenciais para a população. A legislação também mantém a isenção para a compra de automóveis destinados ao serviço de táxi e para atividades ligadas à produção de alimentos, contribuindo assim para a segurança alimentar e para a sustentabilidade das comunidades rurais. Outra área contemplada é a da saúde. Os benefícios fiscais permanecem para projetos de pesquisa, produção e desenvolvimento de medicamentos e vacinas, o que pode contribuir para ampliar a oferta desses produtos e torná-los mais acessíveis à população. Nas áreas de infraestrutura e transporte, a prorrogação dos incentivos abrange investimentos em obras de construção e manutenção de estradas, portos e ferrovias. A expectativa é melhorar a circulação de mercadorias e pessoas, fortalecer a logística do Estado e aumentar a competitividade da economia fluminense. Motoristas com 60 anos ou mais já podem renovar a Carteira Nacional de Habilitação sem pagar a taxa do Detran no estado do Rio. A mudança amplia o benefício para mais condutores e passou a valer desde a última semana. O Detran RJ ampliou a isenção do pagamento da taxa de renovação da Carteira Nacional de Habilitação para todos os motoristas a partir dos 60 anos de idade. A medida segue o que determina a Lei Estadual número 7.916 de 2018 e representa uma mudança no entendimento sobre o alcance da legislação. Antes, o benefício era concedido apenas a condutores com 61 anos ou mais. Agora, a isenção passa a valer para quem completar 60 anos, ampliando assim o número de pessoas contempladas com a gratuidade no serviço de renovação da CNH. A isenção da taxa, conhecida como Duda, também está disponível para quem optar pelo atendimento digital, por meio do aplicativo ou do site do posto Detran RJ Digital. Para garantir o benefício, o usuário deve deixar em branco o campo destinado ao número do Duda no momento do agendamento. O próprio sistema identifica a idade do condutor e libera a isenção automaticamente, sem a necessidade de informar o pagamento da taxa. Os condutores que já possuem a indicação de pessoa com deficiência, a PCD, na carteira de habilitação atual, também não precisam preencher o número do Duda durante o agendamento. Após fazer o agendamento pelo posto Detran RJ Digital, o motorista pode escolher qualquer unidade do Detran no estado para realizar a fotografia, a biometria e a assinatura. O atendimento é feito por ordem de chegada e é necessário apresentar o Registro Nacional de Condutores Habilitados, o RENACH, impresso. E você vai ver depois do intervalo que a ação conjunta da Polícia Militar e CPTrans apreende 10 motocicletas irregulares. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos. E o Comitê Piabanha voltou a recomendar a suspensão do licenciamento de grandes empreendimentos em Petrópolis até que sejam devidamente revisados e atualizados o Plano Diretor Municipal e os demais instrumentos de planejamento e controle urbano. O posicionamento do órgão foi reforçado na audiência pública realizada na Câmara Municipal na última semana, e essa audiência pública foi organizada para tratar da criação do conjunto habitacional de interesse social destinado ao programa Minha Casa Minha Vida, previsto para ser construído em um terreno situado em Correias, na antiga Montreal, muito próximo, coladinho ali ao Rio Piabanha. A manifestação ocorreu durante a audiência pública na última semana, que discutia a implantação de um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida na área da antiga Montreal, em Correias. Na sessão, Rafaela Faquete, engenheira sanitarista e uma das diretoras do Comitê Piabanha, ressaltou que o órgão sugeriu que não apenas o empreendimento na Montreal, mas também outros planejados nas margens dos rios sejam suspensos até que o projeto do INEA esteja concluído. Em função dos últimos desastres de Petrópolis e das últimas inundações de Correias, que se faça uma paralisação de todo e qualquer licenciamento no município. Nós precisamos de um plano diretor atualizado, aprovado. Precisamos da Lei de Uso e Ocupação do Solo atualizada. Sobre a construção na Montreal, Rafaela pontuou que o comitê já havia recomendado a suspensão do licenciamento em razão da proximidade com o rio e também pelo histórico da região, já que, segundo o órgão, a autorização de aterros e construções nessas áreas críticas compromete de forma irreversível a dinâmica fluvial e a segurança da população. O que o Comitê Piabanha entende de todos os terrenos não ocupados na beira do rio Piabanha? No momento, esses terrenos são fundamentais para que se façam parques alagáveis e áreas de reservatório de detenção. São terrenos particulares? Sim, a gente sabe disso, mas existe verba para se desapropriar esses terrenos. Segundo a diretora do comitê, o terreno da antiga Montreal, em Correias, está no projeto do Instituto Estadual do Ambiente sobre o estudo da bacia hidrográfica do Piabanha para a resolução das inundações de Petrópolis. Esse terreno é fundamental para que se faça a proteção de Correias. A Praça de Correias não aguenta mais receber inundações de até 2 metros de nível, de altura. A recomendação levou em consideração o vasto histórico de desastres socioambientais na cidade, que em 2024 liderou o ranking nacional como o município com o maior número de ocorrências de deslizamentos e inundações. Nos últimos anos, grandes episódios marcaram a história recente de Petrópolis, como os fatídicos dias 15 de fevereiro e 20 de março de 2022. A audiência pública foi marcada por mobilização popular, protestos por falta de espaço e pelo posterior cancelamento e adiamento da sessão, presidida pela vereadora Gilda Beatriz. A comissão decidiu, não só eu, como os demais vereadores, que a gente vai fazer numa outra data, porque não tem como eu fazer uma audiência com vocês aí querendo falar. O que querem realmente falar, tá bom? Então, a gente vai remarcar.
E quem aguarda por consultas, exames ou pequenos procedimentos na rede pública de saúde de Petrópolis pode contar com uma nova política permanente na cidade. Já está em vigor uma lei que cria o Programa Permanente de Mutirões de Saúde no município. A lei de autoria do vereador Tiago Leite Guel prevê que os mutirões sejam realizados no mínimo uma vez por mês e possam oferecer consultas médicas, exames, pequenos procedimentos, atendimentos odontológicos e ações de prevenção. Os atendimentos poderão acontecer em unidades de saúde, estruturas itinerantes ou espaços públicos adaptados para receber a população. Os mutirões são ações organizadas para ampliar a capacidade de atendimento da rede pública em um período determinado, reunindo equipes e serviços com o objetivo de acelerar consultas, exames, procedimentos e reduzir o tempo de espera da população. Com a nova legislação, essas ações deixam de ser iniciativas pontuais e passam a fazer parte da política pública municipal. Para o autor do texto, transformar os mutirões em uma política permanente é uma forma de dar mais continuidade ao atendimento da população. Além da organização dos mutirões, caberá à Secretaria Municipal de Saúde planejar o calendário das ações, divulgar os atendimentos e garantir que sejam respeitados os critérios de prioridade, a ordem da fila e o atendimento humanizado. E a Prefeitura de Petrópolis atribuiu o aumento do estoque de precatórios em 2025 ao reconhecimento de aproximadamente 175 milhões de reais em dívidas herdadas de gestões anteriores. O posicionamento foi encaminhado após o Tribunal de Contas do Estado do Rio determinar que o município apresente em 5 dias úteis esclarecimentos sobre uma representação que aponta supostas irregularidades na gestão desses pagamentos. Confira. A Prefeitura de Petrópolis terá 5 dias úteis para responder ao Tribunal de Contas do Estado após uma representação apontar supostas irregularidades na gestão dos precatórios. A Prefeitura afirma que o aumento do estoque da dívida ocorreu após o reconhecimento de cerca de 175 milhões de reais em passivos de gestões anteriores e descumprir as regras estabelecidas pela legislação vigente. A representação foi apresentada pelo deputado estadual Yuri Moura e pela vereadora Júlia Casamasso. Eles alegam que o município estaria descumprindo o regime constitucional de pagamento de precatórios, especialmente em razão do baixo nível de adimplento dos aportes anuais obrigatórios. Agora o prefeito tem 5 dias para se manifestar, para explicar essas inconsistências. Para vocês entenderem, Petrópolis é o município do estado do Rio de Janeiro que mais deve precatório. Segundo o documento, a situação afetaria créditos de natureza alimentar, incluindo valores devidos a servidores ativos, aposentados, pensionistas e outros credores trabalhistas e previdenciários. Além do volume de precatórios, os representantes apontam como agravantes o crescimento do estoque da dívida e a insuficiência dos aportes realizados pela administração municipal. Alguns pagamentos foram provisionados, mas ainda faltam muitos. São mais de 3 mil precatórios para serem pagos. Ao analisar o caso, o conselheiro José Gomes Graciosa entendeu que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no regimento interno do TCE. No entanto, antes de decidir sobre o pedido de tutela provisória, considerou prudente ouvir previamente o município, concedendo prazo de 5 dias úteis para a manifestação e a apresentação dos documentos considerados pertinentes. É muito importante que o Executivo Municipal se pronuncie e explique a situação, porque em 2025 ficou quase o ano inteiro sem pagamento, e que traga também um cronograma de pagamento, para que todas essas pessoas que estão aguardando os pagamentos possam ter a segurança de quando vão receber. Após o prazo de 5 dias úteis, com ou sem resposta da Prefeitura, o processo vai ser encaminhado ao corpo técnico do tribunal, que deverá analisar a representação, verificar o atendimento aos requisitos regimentais e emitir um parecer sobre o pedido de tutela provisória. Em seguida, os autos vão ser remetidos ao Ministério Público de Contas antes de retornarem ao gabinete do relator para nova apreciação.
Em nota, a Prefeitura de Petrópolis afirmou que os aportes financeiros seguem rigorosamente a Emenda Constitucional 136 de 2025, que alterou as regras para o pagamento de precatórios pelos entes públicos. O governo municipal também sustentou que a representação desconsidera a recomendação do Conselho Nacional de Justiça para a revisão do plano de pagamento de 2025 e os pagamentos de requisições de pequeno valor já realizados neste ano. E uma nova parceria entre entidades empresariais promete fortalecer o ambiente de negócios em Teresópolis. O Sincomércio, o ACIAT e o ACDL e o ID Brasil vão lançar um programa permanente de qualificação voltado para pequenos e médios empresários. A iniciativa será apresentada durante uma palestra voltada para empresários e empreendedores que vai ser realizada agora, na próxima segunda-feira, dia 13 de julho. O evento marca o início do programa Parceria para o Desenvolvimento, que tem como objetivo oferecer capacitação contínua para empresários da cidade. A palestra, o método Tenha uma Empresa Mais Lucrativa com Menos Esforço e Mais Tranquilidade, será realizada em 3 horários, às 9 horas da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, na Igreja Novos Começos, no bairro Várzea. Com mais de 43 mil empregos formais e milhares de empresas em atividade, Teresópolis tem nas pequenas e médias empresas uma das principais forças da economia local. A expectativa dos organizadores é que a iniciativa contribua para tornar esses negócios mais competitivos e preparados para crescer. Segundo as entidades parceiras, o programa vai oferecer ferramentas práticas de gestão para ajudar empresários a enfrentar desafios, melhorar a administração dos negócios e ampliar a geração de emprego e renda. A metodologia será aplicada pela ID Brasil, uma instituição que atua há mais de 2 décadas no desenvolvimento empresarial e já capacitou mais de 55 mil empresários em todo o país. É uma oportunidade ímpar para capacitação empresarial, para que a gente possa se atualizar, voltada para empresários, gestores e donos, sobretudo, de micro e pequenos negócios. Uma oportunidade gratuita, que a entrada é apenas 1 quilo de alimento que será doado para o Lar Feliz aqui em Teresópolis. Não perca essa oportunidade. Após a palestra, os participantes interessados poderão ingressar no CDE Imersão, um programa que tem previsão para começar no dia 27 de julho e vai abordar temas como gestão financeira, gestão econômica e estratégias de crescimento empresarial. As inscrições para a palestra são gratuitas e podem ser feitas pela internet com vagas limitadas. E o Ministério Público do Estado do Rio voltou a cobrar providências da Prefeitura de Petrópolis para restabelecer o sistema de videomonitoramento da cidade. Em uma nova petição apresentada à Justiça, o órgão afirma que os documentos enviados pelo município demonstram uma omissão administrativa e indicam que a Prefeitura já sabia, desde o ano passado, que o sistema de câmeras estava defasado e próximo do colapso, mas não planejou a substituição do contrato. Na manifestação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contesta a versão da Prefeitura de Petrópolis de que a interrupção do serviço de videomonitoramento na cidade ocorreu por causa da retirada repentina dos equipamentos pela empresa anterior. Para o Ministério Público, os próprios processos administrativos comprovam que a administração tinha conhecimento prévio da situação e não adotou as medidas necessárias para evitar que Petrópolis ficasse sem o monitoramento urbano. O Ministério Público pede que a Justiça determine uma série de prazos para a Prefeitura, incluindo a conclusão da contratação do novo sistema e o restabelecimento das câmeras em até 60 dias. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que os procedimentos para realizar um processo de licitação para o serviço já estão em andamento. O município acrescentou que todas as providências estão sendo agilizadas para a retomada do serviço de monitoramento o mais rápido possível. No documento, o MPRJ afirma que os documentos apresentados pela Prefeitura comprovam desídia administrativa,
ou seja, uma negligência na condução do serviço, e reforçam o pedido para que a Justiça determine medidas imediatas para a retomada das câmeras de segurança. Segundo o MPRJ, os processos administrativos encaminhados pelo município demonstram que a administração já tinha conhecimento desde novembro de 2025 de que o sistema de aproximadamente 90 câmeras estava defasado e operava no limite da capacidade. Apesar disso, o Ministério Público sustenta que não houve um planejamento para a transição contratual, o que culminou na interrupção completa do serviço. Diante disso, o Ministério Público pediu para que a Justiça conceda uma tutela de urgência e estabeleça uma série de prazos obrigatórios para a Prefeitura. Entre as determinações requeridas estão a conclusão do termo de referência em até 10 dias, a finalização da fase preparatória da licitação em mais 15 dias, a publicação do edital em até 10 dias após essa etapa e o restabelecimento do Sistema Municipal de Videomonitoramento em até 60 dias, abrangendo os pontos considerados estratégicos para a Defesa Civil, mobilidade urbana e segurança pública. O MPRJ também solicita que o município apresente relatórios judiciais a cada 10 dias, demonstrando o andamento das providências sob pena de multa diária, multa pessoal ao gestor responsável e até bloqueio de verbas específicas para garantir o cumprimento da decisão. E os moradores de Petrópolis estão mais próximos de contar com bilhete único intermunicipal. A ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, derrubou na última terça-feira o veto do governo do estado a um projeto de lei garantindo a inclusão do município de Petrópolis no sistema de integração tarifária estadual. Além da nossa cidade, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito também passam a integrar esse benefício. Em resposta ao Correio Petropolitano, o governo do estado informou que a implementação do bilhete único em Petrópolis vai seguir as mesmas regras já aplicadas aos demais municípios contemplados, conforme estabelece a Lei Estadual número 5.628 de 2009 e a regulamentação. Na prática, isso significa que Petrópolis vai passar a integrar o mesmo modelo já utilizado pelos demais municípios atendidos pelo bilhete único intermunicipal. O benefício é operacionalizado por meio do cartão da RioCard+, vinculado ao CPF do usuário, e permite a integração tarifária entre modais intermunicipais dentro das regras estabelecidas pelo Estado. Atualmente, o sistema possibilita ao passageiro realizar até 2 integrações por dia, uma de ida e outra de volta, utilizando até 2 meios de transporte no período máximo de 3 horas entre os embarques, desde que uma das viagens seja realizada em transporte intermunicipal. O desconto concedido corresponde à diferença entre o teto tarifário definido pelo Estado e a soma das tarifas utilizadas na integração. Embora a inclusão de Petrópolis na legislação já tenha sido aprovada, o benefício ainda não entra em vigor imediatamente. O governo explicou que vai ser necessário concluir uma etapa de adequações operacionais junto às empresas de transporte e a RioCard+, antes da implementação. Somente após esse processo vão ser divulgadas a data de início da operação, as linhas contempladas e eventuais orientações para os usuários. Uma jaguatirica atropelada na RJ 116 em Cantagalo voltou ao habitat natural na segunda-feira, após passar por quase 3 meses de tratamento e reabilitação. A soltura foi realizada pela concessionária Rota 116 em parceria com a ONG SOS Vida Silvestre, em uma área de mata próxima à Fazenda Santa Clara, na altura do quilômetro 125 da rodovia, no município de Cordeiro. Que bacana, né? O felino havia sido resgatado no dia 13 de abril, após ser atropelado no quilômetro 130 da RJ 116. Desde então, a jaguatirica permaneceu sob os cuidados do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Vargem Grande, onde recebeu um tratamento até ser considerado apto para retornar à natureza. De acordo com os responsáveis pela ação, o animal foi devolvido ao ambiente natural em uma região com as características semelhantes às de seu habitat, favorecendo a adaptação e aumentando as chances de sobrevivência. A soltura foi realizada pela concessionária Rota 16 e a ONG SOS Vida Silvestre, que há 8 anos desenvolvem um trabalho de monitoramento, resgate e proteção da fauna silvestre ao longo da RJ 116, com foco na preservação da biodiversidade da região.
Muito bacana mesmo. E a gente vai ficando por aqui, mas segunda-feira estou de volta ao vivo com muita notícia para você. Tchau, um ótimo fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.